Está aberta a sessão ordinária deste dia 29 de abril de 2019, às 15 horas. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 13 de 2019, da sessão ordinária do dia 22 de abril de 2019. Ata de número 13, 2019, aos 22 dias do mês de abril de 2019, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nessa cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Melink, Gilson Baifust, Wilson Furman, Lothar Holz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prazo Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Melink, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 12, 2019, da sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. O ofício número 65/2019, oriundo da prefeita municipal em resposta ao pedido de informação verbal. Pedido de informação número 15/2019, subscrito pelos vereadores Arlete Hartwig e Vacilo dos Santos, o qual, após delido, foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Indicação número 45/2019, subscrita pelo vereador Wilson Furman, o qual, após delido, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 45. Aliás, como nenhum vereador fez uso da tribuna, como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei de mensagem número 4/2019, oriundo do Legislativo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após foram lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei da mensagem número 4/2019, que concede a revisão geral anual ao subsídio da prefeita, vice-prefeito, vereadores e secretários do município de Turuçu. Os vereadores Arlete, Lothar e a senhora presidente fizeram a comunicação à Casa. E como mais nenhum vereador fez a comunicação à Casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019, às 15 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 22 de abril de 2019. Vilma Melink, presidente. Wilson Furno, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 16 de 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Pedido de informação número 16, 2019, ementa, dispõe sobre o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal sobre as dívidas ativas municipais. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta deseja que seja enviado as respostas para as seguintes perguntas. 1. Qual o número exato de pessoas com dívida ativa municipal? 2. Quantos exatamente já foram ajuizados e notificados? Número exato de pessoas. Justificativa. Justifico o presente pedido de informação, tendo em vista que o ofício número 65/2019, oriundo do Poder Executivo, não esclareça essas informações, ficando muito subjetivo às respostas, o que gera algumas confusões e distorções das referidas informações. Desde já agradeço a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2019.
Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Uma boa tarde, colegas vereadores. Uma boa tarde ao público que nos assiste pelo Facebook. Bom, estou repetindo esse pedido, porque a informação que nos veio do número de pessoas que têm hoje algum tipo de dívida com o município, veio um número total. Parece que foi 340 alguma coisa, não tenho o papel aqui. Mas assim, ó, o que a gente conversou aquele dia na reunião com a prefeita, e o que foi nos dito, que até hoje não foi nos repassado, será que eles não conseguiram pegar e fazer um levantamento? Nós queríamos saber, porque se houvesse um número grande de pessoas que têm dívida, que estão sem água, que a gente tratou, a gente iria, já foi feito por mim o pedido de um parcelamento maior, né? Alterar esse parcelamento e tirar aqueles 30% que se torna inviável. Então, para a gente saber se, foi o que ela nos disse, se tem um número considerável de pessoas, a gente iria fazer essa alteração da lei. Isso foi acordado na reunião. Só que veio ali agora a informação que uma grande maioria foi ajuizado. Mas uma grande maioria é quanto? É metade daquele pessoal? É quase todo mundo? Então não dá para saber. É o que nós queremos saber, o número exato. Quantos estão ajuizados, quantos não estão ajuizados, e para a gente ter uma noção, olha, se são mais de 100 pessoas, né? É de fazer, tem que alterar essa lei, tchê. Porque assim, ó, eu sei de um monte de gente que tem que conversar com o pessoal que tem ido em algumas casas, o pessoal aí está sem água, tem gente passando necessidade, as pessoas querem pagar, tá? Não vamos ser hipócritas, não vamos dizer que, porque o fulano tem que pagar, eu sou acordo, todo mundo tem que pagar, eu também pago minhas contas, mas assim, ó, mas tu tem que dar condições para as pessoas pagar. Como é que a pessoa vai pagar quem deve 8, 10 mil e ganha um salário mínimo, que mal dá para comer e pagar o remédio, a pessoa vai dar 3 mil de entrada e vai pagar o restante em parcelas aí enormes. Não tem como encaixar no orçamento, nem tem como pagar. Não é que elas não querem, né? Então, eu refiz esse pedido e gostaria que o Executivo desse uma certa urgência para isso, porque, assim, ó, quanto tempo faz que a gente pediu e a situação continua a mesma. E isso é referente a outras dívidas, que a gente sabe que não é só água, IPTU e outras dívidas que o pessoal tem, que às vezes se torna inviável. Por que Pelotas, São Lourenço fazem, né? Eles fazem um parcelamento maior, fazem tudo, e não tem essa entrada. Simplesmente a pessoa faz uma divisão lá e faz um carnê e vai pagando. Então eu gostaria que eles vissem isso aí com uma certa importância. Era isso e meu muito obrigado. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação. Esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 46 de 2019, subscrita pelo vereador Wendel Carpes. Indicação número 46 de 2019, ementa, dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para a realização de patrulhamento, cascalhamento, limpeza de bueiros, roçadas e abertura de valos no corredor do Lolinho, do interior do nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal para que realize o patrulhamento, cascalhamento, limpeza de bueiros, roçadas e abertura de valos no corredor do Lolinho, na Colônia Azevedo, interior do nosso município. Justificativa. Justifico o presente pedido tendo em vista a solicitação do senhor Rogério Perleberg e dos moradores do referido corredor que alegam estar intransitável. Ressalto ainda que estamos nos aproximando da estação do inverno, onde é comum chover durante muitos dias e assim dificulta o andamento deste serviço, ora mencionado. Pela atenção ao acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2019, Wendel Carpes, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão. Bom, se for uma solicitação dos moradores daquela região, né, daquele corredor, me disseram que está muito ruim, faz tempo que não é mexido, que tem capim no meio da estrada, tá difícil. E valo também faz muito tempo que não é mexido. O senhor Rogério já fez o pedido até para as pessoas aqui da secretaria, né, se dirigiu até o senhor Pedro, o vice, mas até agora não foi resolvido. Então,
Estou fazendo a indicação para ver se ganha mais força e é feito, é resolvido. Obrigado. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 47 de 2019, subscrita pelo vereador Lothar Holtz. Indicação número 47, 2019. Emenda dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para realizar o patrulhamento e cascalhamento na estrada da Colônia São José, na oficina do Guri até o Salão Gelling, interior do nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de realizar o patrulhamento, o cascalhamento nos pontos críticos da estrada, onde ocorre a formação de barro quando chove, a limpeza e roçada nos valos e o alargamento das curvas na estrada da Colônia São José, que compreende o trecho da oficina do Guri até o Salão Gelling e do senhor Pedrinho Bonov até senhor Ari Hartwig, interior do nosso município. Justificativa. Justifica o presente pedido, tendo em vista a reivindicação dos usuários daquela estrada, pois esta é uma importante via de escoamento de produções agrícolas e também utilizada pelo transporte escolar. Ressalto ainda que estamos nos aproximando da estação do inverno, onde é comum chover durante muitos dias e assim dificultando o andamento desse serviço, ora mencionado. Pela atenção ao acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 29 de abril de 2019, Lothar Holtz, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 48 de 2019, subscrita pela vereadora Vilma Millink. Indicação número 48, 2019. Emenda dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para a cedência de um funcionário municipal de provimento efetivo para compor a comissão de licitação desta Casa Legislativa. Senhores vereadores, senhora vereadora, a vereadora que esta subscreve requer ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade da cedência de um funcionário municipal de provimento efetivo para compor a comissão permanente de licitação desta Casa Legislativa. Justificativa. A referida solicitação se justifica pelo fato do quadro de funcionários do Legislativo local ser exíguo, não extinguindo o requisito de 2,3 de membros, aliás, o 2/3 de membros efetivos para compor a comissão de licitação, nos termos artigo 51 da Lei número 8.666/93. Ademais, sugerimos a cedência do senhor Rodrigo Lange, por se tratar de funcionário provido em cargo efetivo e sua experiência nesta área. Câmara Municipal de Turuçu, em 29 de abril de 2019. Vilma Millink, presidente. Essa indicação está em discussão. Uma boa tarde a todos, colegas, pessoal que nos assiste. Bom, não é novidade, então, que a gente está querendo construir a nossa Câmara, mas a gente precisa fazer uma comissão, que é o primeiro passo, e precisamos de um concursado, mais um concursado, que a gente só tem um aqui, então a gente precisa da prefeitura para essa... Então, fiz em modo de... Já tinha mandado um ofício, não foi respondido, então agora estou fazendo uma indicação para ver se a gente consegue esse funcionário que a gente precisa para a comissão, para começar a fazer, então, o nosso processo para a obra. É isso, obrigada. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Termino a mesma por não haver projetos em pauta. Não diz aqui, mas
Não diz aqui, mas estou lendo. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, ao público que nos assiste através do Facebook, boa tarde. 15 minutos de sessão. Vou tentar espichar até os 20, então, usando meus 5 minutos. Não, a comunicação que eu vou fazer agora ela é bem pessoal mesmo. Eu queria parabenizar o Gustavo Ribeiro, que é um amigo meu. Eu e ele, em parceria, a gente está fazendo um movimento bem legal aí em prol do Grêmio. A gente está fazendo excursões para a arena, levando o pessoal para conhecer. A gente está fazendo a confecção de um moletom agora. Quem quiser encomendar ainda dá tempo, dos colegas, até amanhã. E em breve a gente vai formar um consulado do Grêmio na cidade. Talvez isso não seja o lugar de estar falando na Câmara de Vereadores, mas um consulado é muito importante para o município. O município vai ser reconhecido pela instituição Grêmio, um dos maiores times do mundo, um dos maiores times do Brasil também, né, colega? Não sei. O colega Lotário é colorado e não concorda muito. Não, mas junto com o Internacional, Os dois são um dos maiores times do Brasil, Então a gente está fazendo esse movimento em prol do Grêmio aí para chamar a atenção para o nosso município. Queria parabenizar o Gustavo aí pela iniciativa e dizer que quem quiser nos acompanhar aí é só nos procurar, que será bem-vindo. Obrigado. Desejo a todos uma ótima semana. Mais alguém quer fazer comunicação? Senhora Presidente, os demais colega vereadora, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, boa tarde. Só mais uma comunicação e tudo, e dizer que está mais perto do que longe a conquista, O deputado Afonso Ram, juntamente com o Ministério da Agricultura lá, já deu a ordem lá, no caso o Ministério, para o pagamento, daquela emenda onde será comprado o trator e tudo. Então, logo em seguida, o Executivo já fez a sua parte também e tudo, já licitou, já só está para chegar. Então, logo em breve, o município de Turuçu vai ter mais um trator onde vai ajudar nos trabalhos da agricultura. Obrigado. Mais alguém quer fazer comunicação? Queria comunicar então do cartório de novo, cartório eleitoral. Já ligaram confirmando que vão vir, só que precisam de no mínimo 30 pessoas. Então, se vocês tiver alguém, já deixe o nome, bom deixar o nome e o telefone, porque aí a gente vai avisando da data, A gente avisa, ou quem quiser vir até a Câmara colocar o nome lá na lista também, estão avisados. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de maio de 2019, às 15 horas.